Muita gente diz que caminhoneiro adora inventar história para passar o tempo. Mas e se o que eles veem nas madrugadas não for imaginação? E se forem ecos de algo que já aconteceu ou que ainda assombra a estrada? Aperte o cinto e prepare-se para o que vem aí. Eu sou caminhoneiro há 10 anos, rodando por várias transportadoras. 3 anos atrás, eu estava agregado numa firma de logística no Mato Grosso, fazendo escoamento de safra. Eu geralmente dirigia uma carreta, que era o veículo que eu estava no volante naquele 2 de março. Era uma segunda-feira fria. A semana mal tinha começado e havia um monte de cargas para despachar. Eu estava tentando adiantar tudo o mais rápido que podia. Comecei a dirigir às 3 da tarde, planejando chegar ao destino na mesma noite. Eu não queria ter que parar na beira da estrada para dormir. Eu estava a uns 10 km por hora acima do limite depois da meia-noite, o que é bem rápido para uma carreta. Eu já estava sentindo o cansaço bater forte, mas o destino estava a menos de 1 hora e eu achei que dava para aguentar. Meus olhos estavam ardendo. Joguei um pouco de água nas mãos e passei no rosto. Ajudou a me dar uma acordada. Meu caminhão era o único veículo na estrada àquela hora. Então, fora meus faróis, a estrada era um breu total. Lembro de pegar minha garrafa d'água e quase cuspi tudo quando vi uma silhueta se aproximando rápido, lá na frente. Pisei no freio com tudo e, enquanto o caminhão ia parando, consegui ver melhor os traços daquela pessoa, quase imóvel no meio da pista. Parecia estar toda de preto, com um tipo de cachecol escuro no pescoço. E ele tinha um pescoço bizarramente longo. Sei que é um detalhe estranho de notar, mas era quase assustador. O rosto dele, no entanto, era só um borrão. Não dava para distinguir nada. Quando meu caminhão diminuiu a velocidade e se aproximou desse homem misterioso, eu ia baixar o vidro para perguntar se ele precisava de carona. Mas ele simplesmente virou para a esquerda e se embrenhou no mato. Eu não perdi nenhum segundo pensando naquilo. Só pisei fundo de novo e continuei. Por mais sinistro que fosse, eu estava com pressa. Na verdade, só uns 20 segundos depois é que meu coração disparou de verdade, quando a ficha caiu do quão estranho aquilo tinha sido. Do nada, outra coisa aconteceu. No começo parecia um bicho grande, mas conforme cheguei mais perto e ele sumiu no mato, percebi que parecia outra pessoa. Dessa vez nem toquei no freio. Continuei acelerando, talvez até pisando um pouco mais, porque o medo começou a bater. Mas alguns minutos se passaram sem novidades. Contudo, o sono estava cada vez mais pesado e às vezes eu até invadia um pouco a outra pista. Faltando uns 40 minutos de viagem, eu já não sabia se ia aguentar. Comecei a procurar um lugar seguro para encostar e dormir. Finalmente, achei um pequeno acostamento de cascalho. Acho que era para ser um ponto de descanso. Manobrei a carreta, estacionei, reclinei o banco e fechei os olhos. Dormi por menos de 1 hora e acordei num pulo, no escuro. Até hoje não sei o que me despertou, mas quando olhei pelo para-brisa, um instinto me mandou ligar os faróis. Eu girei o botão e as luzes clarearam a área na frente do caminhão. Tinha algo ali, um homem. O mesmo homem do cachecol preto que eu tinha visto antes. Agora eu conseguia ver seu rosto com clareza. Ele tinha um sorriso muito largo e os olhos arregalados ao máximo. E ele estava olhando fixamente para mim através do vidro. Dei a partida e tirei o caminhão dali o mais rápido que pude. Fiquei sem saber o que pensar. Como ele podia ter andado uns 16 quilômetros desde a última vez que o vi? Não parei mais naquela noite até chegar ao meu destino. Lá, apaguei no estacionamento e acordei cedo no dia seguinte. Hoje, a única explicação que faz algum sentido é que minha mente estava me enganando por causa do cansaço. Mas eu nunca ouvi falar de uma alucinação ser tão nítida e apavorante. E é isso que ainda me confunde e me dá medo. Antes de arrumar um emprego de escritório na cidade, eu fui motorista de uma transportadora local por 2 anos. O dinheiro era bom e na maior parte do tempo eu gostava, mas tinha seus perrengues. Isso foi em 2010. Estava trabalhando das 11 horas às 19 horas numa quinta-feira. Era inverno pesado, então às 5 da tarde já era noite. E eu não morava num bairro nobre. Era uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Não diria que era uma favela, mas não era um lugar muito legal.
Eu fazia entregas naquela cidade direto. A organização das casas lá era esquisita. Algumas ruas tinham casas e trailers bem espalhados, e outras eram completamente vazias. Isso significava menos entregas por dia, porque tudo era tão longe que levava mais tempo que o normal. As entregas vinham marcadas no mapa para eu otimizar a rota e não ficar rodando à toa. Depois de horas de entregas, por umas 3 cidades pequenas, eu estava numa daquelas ruas que falei. Trailers e casas pequenas de um lado e mato do outro. Eram umas 6 da tarde e meu turno estava quase no fim. Tinha uma última entrega naquela rua e o pacote exigia assinatura. Então eu não podia só largar na porta. Parei em frente. Fui na traseira do caminhão e peguei uma das caixas mais pesadas do dia. Tinha alguma coisa de metal solta lá dentro, fazendo barulho. Muitas peças. Nem tentei adivinhar o que era. Meu trabalho era só levar até a porta do trailer. E foi o que eu fiz. A casa não tinha campainha, então tive que bater na porta. Nenhuma luz acesa, nenhum carro na frente. Fiquei torcendo para ter alguém em casa. Bati mais algumas vezes. Então vi a cortina da janela se mexer e ouvi passos vindo até a porta. Aí, uma longa pausa. Uma pausa suspeita e longa demais, até que a porta finalmente rangeu ao abrir. Uma senhora idosa enfiou a cabeça para fora, com um ar desconfiado. Quando eu disse que tinha um pacote para ela assinar, ela abriu a porta toda. Ela parecia agitada enquanto eu pedia para ela assinar no aparelho. Ela assinou, um rabisco rápido. Ela me disse que eu precisaria ajudar a levar a caixa até o quarto dela. Eu já imaginava. No instante em que pisei no trailer, um cheiro horrível me atingiu. Sabe como cada casa tem seu cheiro? Bom ou ruim? Pois é, aquela casa fedia muito. Não sei dizer a quê. Ela me guiou para os fundos, passando pela salinha. Entramos num corredor apertado, onde eu mal conseguia passar com a caixa, e paramos em frente a uma porta. Ela abriu e me disse para colocar a caixa dentro do armário, no fundo do quarto. Pedi para ela acender a luz. Ela disse que a lâmpada estava queimada. O quarto era um breu. Dava para ver o mínimo para não tropeçar. Conforme me aproximei do armário, vi alguém parado no canto. Tenho certeza que era uma pessoa pelo contorno e porque se mexeu. Não havia lógica naquilo. A pessoa estava claramente se escondendo de mim. Esperando. Larguei a caixa ali mesmo. Passei pela mulher e disse: "Tenha um bom dia." Ela começou a gritar para eu voltar e ajudar. Depois, chegou a me xingar, me chamando de "seu merda". Eu não sabia o que aquela mulher e a pessoa no armário planejavam, e não ia ficar para descobrir. Terminei meu turno e fui para casa. E foi aí que comecei a procurar um emprego novo e melhor. Sou caminhoneiro desde os 25 anos. Já rodei muito à noite e, claro, já passei por cada coisa bizarra. Trabalhei para todo tipo de empresa. Muitas vezes precisava cruzar estados para levar cargas. Certa vez tive que dirigir de um lado ao outro do sertão da Bahia para entregar um reboque de móveis de madeira. A maior parte do trajeto era por estradas desertas. Ia levar horas. E eu já tinha saído atrasado. Então eu sabia que ia dirigir quase tudo no escuro. A vantagem dessas estradas do sertão à noite é que são retas e vazias, então dava para pisar um pouco mais fundo. Isso também significava que, quando vi luzes piscando no horizonte, tive que frear com mais força do que o normal para parar o caminhão atrás do carro. Era um sedã antigo da Ford, parado no acostamento de terra. O pisca-alerta estava ligado. Desci do caminhão porque, claro, eu tinha que ser o bom samaritano e ver se precisavam de ajuda. Fui até o carro e bati no vidro, mas não tive resposta. Me abaixei para olhar pela janela escura. Não parecia ter ninguém lá dentro. Chequei todos os assentos e confirmei. O carro estava vazio. Então olhei em volta, para o sertão frio e escuro. Mas não dava para ver mais que uns 20 metros à frente. Por algum motivo, eu estava me sentindo muito prestativo naquela noite.
Voltei para o caminhão e peguei uma lanterna na minha caixa de ferramentas. Era uma lanterna tática potente, daquelas que a luz até dói nos olhos. Assim que a liguei, ela revelou um posto de gasolina abandonado ali do lado da estrada. Eu nem tinha visto antes. Acho que não notei porque o chão era só terra, não tinha asfalto. Só tinha 2 bombas de gasolina velhas. Atrás delas, um pequeno prédio, que devia ter sido uma lojinha de conveniência. O mais provável era que o dono do carro estivesse lá dentro. Fui até a porta da frente, que estava emperrada, e a luz da lanterna iluminou bem o interior. Era o que eu imaginava, uma loja de conveniência, ou o que sobrou dela. Não me admira que tenha falido numa estrada daquelas. Gritei: "Olá! Alguém aí? Vim ajudar!" Um eco fraco respondeu, me dando um arrepio. Então ouvi um barulho, como um sapato arrastando no chão, vindo do outro lado da loja, atrás de umas prateleiras vazias. Gritei de novo, oferecendo ajuda. Então ouvi um sussurro grave e pesado: "Vá embora." Entendi na hora, mas não entendi o porquê. Comecei a ouvir uma respiração pesada vindo de um canto. Foi o suficiente para eu dar o fora dali correndo. Enquanto voltava para o meu caminhão, foi isso que eu ouvi. Fiquei uns 5 segundos paralisado, totalmente confuso. Eu não sabia se o que estava ouvindo era real. Se é que isso faz sentido. Corri para o meu caminhão e liguei para o 190 porque, sinceramente, eu estava com medo demais para voltar lá. Eles pediram a localização exata, mas eu não sabia dizer. Só consegui falar que estava num posto abandonado em alguma estrada no sertão. Pediram para eu ficar na linha para descrever melhor o lugar. Mas de repente, o carro na minha frente deu partida e saiu cantando pneu pela estrada. Eu nem vi a pessoa entrar no carro. Estava muito escuro e eu estava focado na ligação. Voltei correndo para o prédio para ver se ainda tinha alguém lá, ainda com o 190 na linha. Fui direto para os fundos de onde veio a voz e fiquei horrorizado ao ver uma poça de sangue fresco no chão. Só conseguia imaginar o pior. Expliquei na ligação que achava que tinha encontrado uma cena de crime. Depois de um tempo, uma viatura da polícia rodoviária chegou. Eles me perguntaram tudo o que eu podia saber: placa, descrição do suspeito, o que eu achava que tinha acontecido. Tudo o que eu pude dizer foi que era um Impala preto e que ouvi um homem me mandando sair antes de ouvir uma mulher gritar. Não encontraram nenhum corpo, mas eu tinha minhas suspeitas. Tenho certeza que a polícia coletou amostras de sangue e tudo mais, mas não pude ajudar muito. A minha grande falha foi não ter uma câmera no painel na época para pegar a placa. Mas, pode apostar, na semana seguinte, eu instalei uma no meu caminhão. Essa foi uma daquelas experiências que acontecem uma vez na vida e te assombram para sempre.